Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar a quinta operação matemática. O nome dela é potenciação. Nós temos 6 operações matemáticas. A adição, onde a prova real é a subtração. A multiplicação, onde a prova real é a divisão. E a gente vai trabalhar a potenciação, onde a prova real é a radiciação. São 2 operações novas que a gente começa a trabalhar no 6º ano e que tinha muita gente agoniada, ansiosa desde o começo do ano para aprender. Então, vamos aproveitar esse momento para aprender potenciação. Então, o que seria a potenciação? Potenciação é uma operação matemática que simplifica a multiplicação. Se eu souber multiplicar, com facilidade eu vou aprender a fazer a potenciação. Porque a potenciação nada mais é do que a multiplicação, mas com um detalhe muito importante. Eu só posso multiplicar termos iguais. O que seria multiplicar termos iguais? Seria fazer assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, sempre eu multiplico o mesmo termo. Agora, como que eu vou saber se eu estou trabalhando... Como que eu vou saber que número eu devo multiplicar na potenciação? Então, para isso, eu preciso conhecer os termos da potenciação. A prof vai abrir um quadro branco, para que eu possa, nesse quadro branco, mostrar para vocês como que a potenciação aparece. Vamos lá. Espera aí, só um minutinho, vamos compartilhar aqui. Ô, prof. Oi. No caso, teria uma base, um exponente, que fica um númerozinho que tu vai multiplicar ele vai multiplicar o exponente pela base, né? Muito bem. O Otávio já foi adiantando alguma coisa das nossas regras de potenciação. Então, vamos lá. Potenciação, o prof vai colocar aqui, só para deixar bem claro para vocês. Então, o que seria a potenciação? Seria a multiplicação de números iguais, tá? Isso é potenciação, é multiplicar números iguais. Agora, para mim saber que tipo de números que eu vou multiplicar, eu preciso conhecer os termos da potenciação, que é o que o Otávio acabou de falar, tá? O Otávio acabou de explicar quem são esses termos. A gente tem, nos termos da potenciação, vamos lá, só para ficar bem claro, a base, para vocês saberem quem é um número grande, vamos dizer que é o número que fica maior. Opa, peraí só um pouquinho que bateu aqui no mouse da prof, saiu o que a prof estava fazendo. Então, a base é o número... Deixa eu admitir aqui. A base seria o nosso número... Opa, o nosso número... Opa, engasgou. O nosso número maior. E eu preciso entender a função dessa base. Para que serve esse número maior? A base vai ser o número que se repete e se multiplica. O prof já vai mostrar um exemplo. Oi. É que eu entrei agora, eu não estou entendendo. A prof está começando a explicar o conteúdo de potenciação. Então, acompanha os dados que estão na tela, que a prof já vai fazer com exemplos, daí fica mais claro, tá bom? Depois da base, a gente tem o expoente, tá? Quem seria o expoente nesse caso? Seria o número menor, deixa eu escrever aqui de letra minúscula, seria um número menor, e a função do expoente é indicar quantas bases eu vou repetir. Indicar quantas bases vou repetir. Nós já vamos fazer isso, vamos ver isso através de conta, e daí quando a gente vê isso através de conta fica mais fácil, tá? Então, olha só, o expoente vai dizer quantas bases eu vou repetir. Depois do expoente, eu tenho aquilo que a gente chama de potência. No caso, Prof, é para eu anotar isso daí? Tem na apostila. Depois a Pro mostra para vocês, tá? A potência seria a nossa resposta. Tá? A potência é a nossa resposta. Tem igual na apostila? Tem igual na apostila. Depois a Pro indica as páginas que tem para vocês, tá? Então, olhem com atenção o que a prof vai fazer agora. Vamos lá. Olha só. Coloquei ali um número grande e um número pequeno. Estão vendo? Quem é o nosso número grande? Calma. É o 4. Então, o 4 é a base, porque é um número grande. Quem é o número pequeno? É o 2.
Então, o 2 é o expoente, porque ele é um número pequeno. Agora, nós vamos lá na descrição que a professora Sandra colocou para vocês. O expoente vai dizer quantas vezes eu vou repetir a base. O que o expoente está dizendo para vocês? Que eu tenho duas bases. Então, quer dizer que eu vou botar o 4 e o 4. Olha porque o 4 e o 4. Presta atenção. Porque potência é multiplicar números iguais. Aqui no meio, eu vou multiplicar. Então, eu vou botar o sinal de vezes. Então, significa que eu vou fazer 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, ó, olha bem o que a Pro colocou aqui no enunciado. Potenciação é a multiplicação. Vou até sublinhar, olha lá. Ó, multiplicação. É essa operação que eu vou fazer. Eu vou, então, eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar números iguais. Se eu fizesse 4 vezes 2, não seria números iguais, seriam números diferentes. É o que eu estava pensando, que eu pensei que era 4 vezes 2, só que mas não pode. O 2 indica que é 2 vezes... Duas vezes o número 4. 4 vezes 4. Ó, por isso que a professora aqui, ó, por isso que a prof botou, indica quantas bases eu repito. Quantas bases eu repito. Não eu multiplico ele pela base. Quer ver? Vou abrir outro exemplo aqui embaixo para vocês, ó. Eu vou botar 2 elevado à terceira potência. Quem é a base? O 2. O 2, vou botar aqui, ó. O 2 é a base. Vamos arrumar aqui. O 2 é... Opa! O 2 é a base. Quem é o expoente? O 3. É o 3 é o expoente. Ô, prof. Oi, só um pouquinho. O 3 é o expoente, correto? Sim. Então, seguinte, se o 2 é a base e o 3 é o expoente, o que que aquele expoente está dizendo para nós? 2 vezes 2 vezes 2. Muito bem, 2 vezes 2 vezes 2. Porque o número 3 está dizendo que eu tenho que repetir aquele número ali. Bem isso mesmo. Olha só, olha só. Indica o número de vezes em que o número... Que a base se repete, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Ele mesmo? Aí. Ele indica quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo? Por ele mesmo, isso mesmo. Aí 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí eu coloco o 8 lá, ó. Cheguei no resultado. Ok? Só que assim, aqui eu coloquei número 2. Eu posso ter número 5, número 6, número 7. Então, é importante também a gente saber... Ô, prof. Oi. Ali nós temos 6. Como? Aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 não daria 6. Aí tu tá somando. 2 mais 2, tá. 4 mais 2, 6. Não é de soma, é de aí vezes. dá 8, porque 4 2 vezes vezes 2 é 8. dá 4. Ó, a Pro vai escrever aqui em cima para te ver. Quer ver, ó? Esse vezes esse. 2 vezes 2? 4. O 4 que saiu lá em cima, tu vai multiplicar por esse 2, ó. Aí 4 vezes 2, 8. 8. Porque se tu botar 6, tu somou. 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Não 2 vezes 2. Ô, Pro, Oi. então a raiz quadrada de 2 é 8? A raiz quadrada de 2 não é 8. A potência de 2 elevado ao cubo é 8. A raiz quadrada é outro assunto. A raiz quadrada de 2 nem existe exato, mas isso a gente vai aprender para a semana que vem. A Tá? gente vai aprender na página 15, raiz quadrada. Hoje a gente vai estar trabalhando só com potências. Ô, prof, Oi. eu acho que o Otávio tão ansioso, já fez a apostila inteira, já assistiu todas as videoaulas. Tu diz? Que bom, porque pelo menos ele vai se desempenhar bem. Tá, vamos lá. Além de eu saber resolver, eu preciso saber ler uma potência. Então, olha só. Como que eu faço a leitura de uma potência? Eu leio o número da base igual e a parte de cima, que é o expoente, eu vou ler como se fosse uma classificação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Só um minuto. Agora vamos acompanhar só o quadro branco. Então, por exemplo, essa potência que a Prof colocou aqui, o 4 e o 2. Eu vou ler assim, ó. 4
Opa, deixa eu botar aqui para digitar. Eu vou ler 4, que é a base. Ela tá fazendo, mãe. Aí, olha só. Elevado. Quer dizer que o número subiu. Sabe elevador? O elevador não sobe, não leva as pessoas lá no alto. Então, 4 elevado... Só um instante. 4 elevado à segunda potência. Olha só. A base é o 4. Aí, elevado porque esse número está no alto. Segunda porque é de segundo lugar. E potência porque é a operação que a gente está fazendo. 4 elevado à segunda potência. Fala, Ana. Peraí. O que significa o lê? Lê. É como se lê. Como se lê a potência, como se escreve. Ah, tá. Tá? Se fosse essa potência Achei que era aqui, algum ó. símbolo. Como que eu poderia ler essa potência ali? 2 elevado à terceira 2 elevado à Muito terceira bem, potência. isso mesmo. 2 elevado à primeira potência. Então, a gente lê de leitura. 2 elevado à terceira potência. Muito bem, é isso aí. Fizeram a leitura. Então, na verdade, o que a gente tem que saber? Identificar. Já vamos chegar lá. Eu preciso identificar quem é a base, eu preciso identificar quem é o expoente. Eu preciso entender que o expoente vai dizer quantas vezes a minha base vai se repetir. E eu tenho que lembrar sempre que a operação que eu estou usando é a multiplicação. Porém, a Pro precisa falar para vocês que existem algumas regras importantes. Que regras seriam essas? Seriam a regra do 0 e a regra do 10. Por exemplo, eu posso ter o 0 na base, ou eu posso ter o 0 elevado no expoente. Ai, não consigo digitar o 0 lá no alto. Não consigo digitar por aqui. Vou tentar escrever ele de uma maneira meio estranha. Vou escrever assim. Finge que isso é um 0, tá? Ah, mas tem uma bolinha para desenhar ali. Vamos desenhar a bolinha. É que eu não consigo fazer a potência por esse programa aqui. Vou desenhar, peraí. Vou desenhar essa bolinha aqui para dizer que é um 0. Ó, eu posso ter o 0 na base, lá no número grande, como posso ter o 0 no expoente, que é o pequeno. Eu posso ter outra regra muito importante que a gente já vai conversar sobre ela, tá? Eu posso ter o 1 na base, tá vendo? 1 lá embaixo. Ou eu posso ter o 1 como expoente, eu inverter a situação. Quando isso acontece, eu tenho resultados diferentes. Então, presta atenção. O 0 na base. 0 vezes 0. 0. 0 vezes 0. 0 vezes 0. 0 vezes 0. 0. 0, Sempre que o 0 estiver embaixo, eu não preciso fazer conta. Sempre que o 0 estiver na base, o meu resultado é 0. Porque qualquer número vezes 0 vai dar sempre 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Sempre 0. Só que, olha só, Emanuel que estava falando, né? Não existe 0 vezes 1. Porque é a multiplicação de números iguais. Não existe 0 vezes 1. Existe 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Eu estou multiplicando números iguais. Então, se o 0 está na base, a resposta automaticamente é 0. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vai dar sempre 0. Agora, mas como ele lê ele, o 0? como se lê o 0? É. Aqui seria 0 elevado à segunda potência. Sim. Nesse outro caso, seria 2 elevado na 0. Porque 0 não 2 tem elevado a classificação 0. ordinária. 2 elevado na 0. O 0 não tem classificação ordinal. Tipo primeiro, segundo, terceiro. Nessa regra aqui, quando o 0 está lá em cima, ela é uma regra bem diferente. Sabe por quê? O expoente indica quantas vezes eu vou usar a base. Só que se o 0 está lá em cima, ele está dizendo que eu não posso usar a base. Então, eu não posso usar o 2. Porque ele está dizendo, eu não quero usar nenhuma vez a base. Não use a base. Tá, mas se eu não posso usar a base, eu não posso deixar minha conta sem resultado. Certo? Eu preciso colocar um resultado. Nesse caso, a gente coloca o elemento neutro da multiplicação. Quem lembra quem era o elemento neutro da multiplicação que a gente aprendeu no primeiro bimestre? Aquele número que não altera a resposta.
Um. Muito bem. Ótimo. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Sabe por quê? Porque se eu não posso usar nenhuma vez a base, o prof vai abrir uma observação aqui em cima para vocês entenderem o que eu estou falando. Quer ver só? Por exemplo, se eu fizer 4 vezes 1 é 4. Se eu fizer 3 vezes 1 é 3. Estou dando um exemplo. Observem que o número que está aqui no final é o mesmo número que está aqui na frente, correto? Então, se eu estou trabalhando com expoente 0 e eu não quero que nada se modifique, se eu tiver 2 elevado na 0, que é o que a gente fez ali, eu só consigo ter 2 elevado na 0 e esse valor tem que ser vezes o 1 para que ele fique igual a 2 elevado na 0. Olha lá. Por isso que a gente usa o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é aquele número que não altera o resultado. Como o 0 diz que eu não posso usar nenhuma base, então eu coloco o 1 como resposta. Para que não altere a minha conta inicial. Então, ó, quando o meu expoente for 0, a prof vai abreviar aqui, mas acho que dá para escrever. Expoente 0. Que o 0 está lá em cima. Sempre a minha resposta vai ser 1. Isso é uma regra, não precisa fazer conta. Base 0, resposta 0. Expoente 0, resposta 1. Aqui, nesse outro caso, eu tenho a base 1. Se a base é 1, qual vai ser o meu resultado nesse caso? Vamos lá. 1 vezes 1. 1. Vezes 1. Vezes 1. Vezes 1. Sempre vai dar 1. Então, nesse caso, só um minutinho. Nesse caso, quando a base está 1, a minha resposta vai ser 1. Quem chamou, prof? Eu. Pro, tem como tu abaixando a tela, porque vai cortar ali a hora que escrever. Eu só vou escrever até aqui. Tá aparecendo até aqui? Tá. Só vou escrever até aqui. Tá? Então tá. Então, quando a minha resposta é 1, quando a minha base é 1, a resposta automaticamente vai dar 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser sempre 1. Agora, quando o meu expoente é 1, aí o negócio mudou. Qual é a função do expoente? Quem me diz? É multiplicar a base. Se o expoente é 1, o expoente está dizendo que eu tenho quantas bases? Uma. Então, eu só pego a base que está ali e repito, ó. 3. Pronto, repeti. Olha como é fácil. Isso aqui são regras práticas. São coisas que depois a prova vai mostrar na apostila de vocês em que página que isso se encontra. Essas regras, elas servem para que a gente não precisa perder tempo fazendo conta. Para que eu vou ficar escrevendo 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, se eu já sei que vai dar 0? Para que eu vou escrever 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, se eu já sei que vai dar 1? Então, eu não tenho necessidade de fazer esse componente, tá? Com tantos termos. Agora, os outros eu preciso apresentar a multiplicação. Porque quando eu apresento a multiplicação, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, né, o valor. É uma maneira de a gente não errar o cálculo. Quer ver? Vocês me perguntaram daí, professora Sandra, onde que eu encontro isso lá na minha apostila? Porque eu não estou copiando, eu falei para vocês prestarem atenção. Vocês vão pegar a apostila de vocês e eu vou mostrar para vocês aonde que isso está lá na apostila. Quer ver só? Vamos lá. Deixa pro... Tá aqui? Beleza. Vamos pegar a apostila que a Pro vai mostrar para vocês. Tá? Lá na apostila, nós estamos trabalhando potências, certo? Então, primeiro a gente vai ver o conceito de potência. O conceito de potência... Eu tava anotando. Quê? Eu tava anotando. A Pro já volta lá depois, só um minutinho, tá? Prof, qual página é? Vamos lá, o conceito de potência está na página 4. Prof, o seu áudio tá bem ruim pra mim. A gente, provavelmente é internet, tá? A Pro não consegue, a gente tenta fazer o melhor, tipo, eu tô num lugar que eu evito de ter onde tem barulho. Pra mim, o áudio dá algumas travado. Tá? Então, vamos lá. A explicação de potência está na página 4. Na página 4 está lá em rosa, quer ver, ó?
Por exemplo, olha só. Lá na página 4, assim, ó, na potenciação, a base é o fator que se repete e o expoente indica quantas vezes tem uma base. Lembra que a Pro botou lá a função da base e a função do expoente? Está mostrando ali. Naquele quadrinho verde, está mostrando para vocês os termos da operação. Olha lá, base, expoente e potência. E como se lê? 3 elevado à quinta potência. Na verdade, aqui tem um resuminho do que a Pro mostrou para vocês lá na apostila. Professora Sandra, e as regrinhas de como se lê isso? Onde é que eu encontro essas regrinhas? Nós temos a regrinha do 1 e a regrinha do 0 que a Pro explicou. Está lá na página 11. Folheiem até a página 11 para vocês verem. Lá na página 11, tem lá um quadrinho azul, ó. Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número, que é a base, e todo número elevado a 0 é igual a 1. São as duas regrinhas que a professora Sandra colocou para vocês, duas das que estavam lá, certo? Outro lugar bem legal onde eu estou trabalhando com vocês, que vocês podem achar essas explicações também, seria no caderno de atividades. No caderno de atividade de vocês, a página 2, tem um resumo de tudo que eu expliquei para vocês. Lá na página 2 do caderno de atividade, isso mesmo, a Ana está mostrando, ó, tem potência, tem mostrando quem é a base, quem é o expoente, está mostrando a conta, vem mostrando a leitura de como se faz e as regrinhas de quando o expoente é 1 e de quando o expoente é 0. O que a gente tem que se familiarizar na conta de potência? A gente tem que se familiarizar que potência é a multiplicação de números iguais. Se eu estiver multiplicando alguma coisa que é diferente, para. Eu estou multiplicando 3 vezes 2. Opa, 3 vezes 2 está errado, porque 3 não é igual a 2. Eu tenho que lembrar que na potência, a multiplicação sempre vai ser dos mesmos números. E se eu estiver multiplicando os mesmos números, eu estou fazendo a conta corretamente. Conseguiram entender? Ô, prof. Oi. Geralmente, no nosso cotidiano, um exemplo, como que a gente pode usar potenciação? Como que a gente pode usar a potenciação, uma situação prática? Construção de cubos, tá? Empilhamentos de cubo, empilhamentos de quadrado. Ó, lá na apostila de vocês, cálculo de área. Vamos supor, o chão. Se eu faço o cálculo de uma figura, de uma sala quadrada, a quantidade de pisos que tem no chão é uma potência. Eu vou ter 4 pisos aqui e 4 pisos aqui. Em vez de eu fazer 4 vezes 4, eu posso fazer 4 ao quadrado. Porque eu estou multiplicando 2 números iguais. Tá? Ali, ó, a Ana está mostrando empilhamentos de cubo. Eu posso trabalhar a potenciação numa caixa d'água, se ela for forma de cúbico, calcular a quantidade de litros que tem dentro dela em metros cúbicos. Vocês vão ver na próxima aula, a Pro vai falar para vocês, por exemplo, que o número 2 e o número 3, quando está no expoente, não necessariamente eu falo elevado à segunda potência ou elevado à terceira potência. Eu posso chamar também de 2 elevado ao quadrado, porque todo número elevado no expoente 2 representa uma área, ou seja, um espaço quadrado. E eu posso chamar para vocês também, quando o expoente é 3, cúbico, porque todo componente elevado à potência 3 representa um cubo com medidas iguais, comprimento, largura e altura. Agora, o primeiro momento, que é hoje, vocês têm que entender o quê? Que potência é a multiplicação de números iguais. E para eu resolver essa potência, eu tenho um elemento que é a base, que é o número que é multiplicado e repetido, e eu tenho um componente que é o expoente. A única função do expoente é dizer quantas bases eu vou repetir. Só isso. Eu nunca vou usar o expoente nas contas. Simplesmente ele vai me dizer quantas bases eu vou usar. Tá entendido? Coloquem um ok, se entenderam. Claro que a gente vai trabalhando isso com o tempo e devagarzinho a gente vai compreendendo essa situação, tá? Conto com a ajuda de vocês e de exercício em exercício a gente vai conseguindo entender a situação de potências.